bem? Esse é o nosso tema sobre especificação de materiais, tá? E execução, beleza? Então, assim, qual que é o objetivo dessa aula? A gente melhorar a especificação dos materiais quando a gente for fazer o projeto e se você tiver num canteiro de obra, você saber como esses materiais devem ser aplicados e executados, tá? E como também armazenar e mexer com eles, tá bom? E observações gerais quanto à especificação, tá? E execução. Primeiro a gente tem que entender quais são as funções desse material, qual a função do meu sistema. Por exemplo, ele vai conduzir água quente, vai conduzir esgoto, vai conduzir esgoto quente, enfim. Qual vai ser a função do meu sistema? Quais são as cargas externas associadas, ou seja, vai ser enterrado, vai ser sobreposto, vai ser embutido, qual fluido, né, que ele vai conduzir, então água quente, água fria, esgoto. Quais são os custos de compra e instalação versus o benefício? Então, às vezes eu vou conduzir água quente, mas eu não sei se eu vou utilizar CPVC ou PPR. Qual que é o custo-benefício de cada um? O CPVC ele é mais rápido de fazer execução e não precisa de equipamentos especiais. Por outro lado, o PPR ele dura mais, ele vai te dar uma maior durabilidade, né? Ele consegue, se você for, ele faz a própria forma de fazer a conexão dele é mais segura, tá? Então, tem esse custo-benefício, tá? Então, basicamente, o método construtivo, será que agiliza o cronograma? Né? Uma das perguntas. Ou então, o material que a gente vai utilizar, ele vai durar, vai me dar menos manutenção no futuro? Tá? Então, isso que a gente tem que olhar. Então, é entender para conquistar, né? Entender o material para depois você especificar e conquistar o teu cliente. Então, nos manuseios do material, normalmente a gente tem que cuidar com o carregamento e transporte, tá? E dos materiais envolvidos durante a obra. Por exemplo, se eu for utilizar tubulações em PVC, eu vou trabalhar de um jeito. Se for em metálico, eu vou trabalhar de outro jeito, tá? Então, a gente tem que ter esse controle. Entender isso facilita no controle e no planejamento do canteiro de obras. Por exemplo, eu vou utilizar barras de 6 metros, então eu vou planejar um espaço ali para eu armazenar barras de 6 metros, uma prateleira para colocar as minhas conexões. Então você planeja esse espaço num canteiro de obras. Sempre, todo material que você emprega vai existir normas, tá? Para manuseio e armazenamento e como executar. E também o fabricante vai te dizer qual que é a boa prática. Então, se você vai mexer, isso serve não só para instalações, como qualquer outro tipo de material. Se você vai mexer com um material novo que você não conhece, dá uma pesquisada como é que funciona isso. Acessibilidade e proteção das tubulações. Então, as tubulações elas têm que ter fácil acesso, tem que ser, dá para movimentar ela de forma segura. Então, eu preciso, o espaço que a pessoa está trabalhando, ela tem que ser seguro para ela trabalhar. Não adianta eu botar uma tubulação para eu ter que pendurar um balancinho lá, não sei o quê, ou então num local que até se tiver balancinho é bom, porque eu vou conseguir ter o acesso. Ou então um local que eu não consigo nem colocar o balancinho, né? Então tem que ser em locais que eu consiga ter acesso para fazer a manutenção, e esses locais não pode, não pode prejudicar a operação lá da edificação, conforme nas outras aulas. E os elementos que você especificar, ele tem que ser reparado e substituído, tem que ter como fazer isso, tá? Durante a obra também é comum a entrada de coisas dentro da tubulação. Então, o ideal é que exista uma proteção aí contra a entrada de animais, de objetos, de detritos, de concretagem, de o cara joga massa dentro da tubulação. Então, todas as aberturas elas têm que ser fechadas, tá? E todas as tampas de caixa de inspeção já tem que ser a tampa dela mesmo. Agora uma coisa muito, muito importante, tá? Eu não sei
eu não sei dizer agora uma reflexão, eu não sei dizer se é o tipo de junta que manda no material ou o material que manda no tipo de junta, tá? Por quê? A escolha do tipo de junta nas tubulações, ela é essencial para avaliar o método construtivo, se ele vai ser mais rápido, se a minha mão de obra sabe fazer, tá? E se vai ser mais barato ou mais caro, tá? Então, não sei se a gente tem que escolher, talvez, antes o tipo de junta ou o tipo de material, mas os dois estão largamente associados, tá? Como eu vou fazer, por exemplo, eu tenho uma tubulação de aço que é roscável e uma tubulação que é soldável. O que é mais rápido, fazer a rosca no aço ou fazer a solda no aço? Entende? Então, o que é mais rápido? Fazer a solda com cola na tubulação de CPVC ou fazer a solda com termofusão lá com aquela máquina, né? Então, é por isso que é importante saber os tipos de junta, como que se fazer, tá? Além de, claro, garantir que isso aí tenha estanqueidade. Então, eu vou passar aqui um pouco dos tipos de juntas. Por que eu passo o tipo de junta e não passo o material? Porque o tipo de junta pode ser de vários materiais. Por exemplo, a junta elástica, que é a JE, é ponta, uma união com ponta e bolsa, que eu coloco um anel de borracha. Pode ver que eu tenho uma tubulação de concreto, né? Que tem esse sistema e uma tubulação de PVC. Então, basicamente eu tenho uma bolsa que eu coloco esse anel de borracha dentro da minha bolsa e aí eu faço a minha conexão, tá? E aí normalmente uma pasta lubrificante aí ajuda, né, a entrar. Aí eu tenho a junta elástica integrada, que é o quê? A junta ela já vem de fábrica dentro da tubulação. Também não separei por material, tá? Porque, cara, tubulação de cobre, tubulação de água fria aqui. Na verdade, esse aqui é de esgoto e aí tem um azulzinho também que é de água fria. Então é a mesma coisa, só que aí eu não preciso colocar o anel já está lá dentro. E aí só passar o lubrificante e colocar o tubo dentro. Temos a junta soldável. Então, o que é a junta soldável? É quando eu preciso colar um elemento no outro. Então, pode ser com solda, uma tubulação de cobre, tubulação de aço, ou a minha tubulação com adesivo plástico PVC. Então, eu dou aquela lixadinha, passo a cola e faço a conexão. E aí existem conexões aqui que são, por exemplo, junta elástica numa ponta e soldável na outra, que nem a entrada aí do lavatório, tá? Ou então ela é roscável numa ponta e soldável na outra. Existe a junta rígida ou a junta seca, tá? Que é simplesmente um encostamento de uma bolsa com a ponta, tá? E aí depois normalmente é para tubulações de cerâmica ou de concreto, e aí depois a gente faz a rigidez aí com massa aqui também. A parte de cerâmica aqui também é feita. Junta roscável, tá? As roscas, elas são separadas em roscas NPT e BPS, tá? O NPT é o padrão cônico, tá? Normalmente a rosca, ela é cônica, assim, tá? E o BPS é roscas paralelas, ok? Depende também, pode ser metálica ou de PVC, tá? Tanto faz o material, mas a diferença entre elas basicamente é a pressão nominal, tá? Da peça. Às vezes eu preciso de uma peça que resista mais pressão, um golpe de ariete, umas peças de bomba. O ideal é que a rosca seja NPT e para as outras pode ser o BPS, tá? O ideal é que sempre que eu for especificar um material roscável, eu diga qual que é a rosca dela, tá? Por causa da tubulação. A tubulação ela tem que vir, ou a minha outra conexão, às vezes eu tenho um registro e um nipple. Então, o registro ele vai ser BPS, tá? Normalmente ele é BPS, ele é paralelo. Então, o meu nipple ele não pode ser NPT, ele tem que ser BPS. O outro tipo de junta é a junta por crimpagem, tá? O que acontece? Ele é uma junta com uma conexão macho e uma fêmea, tá? Se vocês podem ver aqui, a gente tem um anel de borracha, tá? E aí, a gente pega essa junta e faz e prensa, tá? Com alicate crimpador. E aí essa borracha ela fica pressionada e aí veda o que for de espaço aí entre os dois materiais, tá bom? Então a gente normalmente é utilizado em PEX, tá? Tanto mono como multicamada ou em tubulações de cobre, tá?
Então, esse método aqui de cobre revolucionou as instalações de cobre, porque daí não precisa fazer aquela soldagem com maçarico. Tá? Então, é simples. Veja essa conexão aqui, ela tem uma entrada macho, tá vendo? Então, coloco o tubo aqui dentro e aí faço o aperto, no meio aqui tem borrachas, tá vendo? Aí faço o aperto aqui nessa parte metálica aí que veda tudo. Um outro tipo de junta é as juntas por termofusão. O que é? Ela consiste em unir a conexão com o tubo. Pode ver aqui um corte aqui na tubulação de PPR, fica como se fosse um material só, tá? Então é meio que junta tudo, fica uma peça só, né, tá? Tudo. E também dá para usar na parte de PEX, tá? Que às vezes ele tem uma camada de polietileno que você consegue também fazer essa soldagem, tá bom? Então, basicamente consiste em você colocar a bolsa com a ponta e fazer a solda por termofusão. Você esquenta ali o material plástico até ele virar um só. Dependendo do sistema, essa fusão ela tem que ser mais controlada, tá? Até por causa por exemplo, se eu tenho essa termofusão, às vezes se eu utilizo muita temperatura, acaba que derretendo ali essa camada e aí a conexão ela quebra, né? Ou dá vazamento. Dependendo do sistema industrial, às vezes um sistema industrial a gás que tem, né, alta pressão, essa junta ela tem que ser essa queima, né, esse aquecimento ele tem que ser controlado. Então utiliza-se a eletrofusão, que aí é uma conexão mesmo preparada para isso com eletrodos. Você encaixa um positivo e um negativo, utiliza a mesma amperagem ali para aquecer esse material e faz a eletrofusão com mais rigor, né, com mais controle, tá, dessa junta. E o outro tipo de junta é uma junta Jet 30, né? Que é basicamente uma transição do metal para o PVC, tá? Que é uma conexão com anel de borracha também. E você acopla essa anel de borracha no material metálico e com uma rosca aqui, né? Você aperta, né? Com essa rosca e essa borracha ela fica apertada e faz a vedação. E aí, como é um material de PVC, você consegue fazer a soldagem depois. Então ela é meio que uma junção aí da junta elástica com a junta soldável. Quando você for executar as juntas, tá? É recomendável qualquer tipo de tubulação que a tubulação ela não fique forçada ou não tenha outra carga, um peso em cima dela, ela fique, né, meio... O que acontece? Quando ela é forçada, ela está numa posição, né, e depois ela tende a voltar, com o tempo ela pode estourar. Então acontece aí muitos vazamentos por causa dessa ligação forçada. Muitas vezes eu tenho uma medida conexão, e ela é uma medida de 10 milímetros. 10 milímetros não, 10 centímetros. E você corta com 11 centímetros. Aí você vai forçar ela, você não quer tirar mais um centímetro, você deixa ela forçada, né? Então ela fica querendo abrir, né? Então é isso que acontece. Então, qualquer tipo de conexão, ideal é que não faça isso. Quando você for fazer a execução, né, e até a parte também de projeto, tá? Quando você for fazer a sua solução de projeto, você tem que tomar cuidado com a interação das instalações com os elementos estruturais. O que é isso? Eu não posso ter interferência física, tá, entre os dois elementos. Eles não podem ser concretados juntos, tá bom? Que nem tem essas fotos aqui que o cara deixou as instalações hidrossanitárias tudo para concretar junto, tá? Em alguns casos, quando eu tenho drenagem de laje, eu tenho uma laje seca, assim, né? Que eu preciso drenar ali. O ideal é que se faça uma pingadeira, tá? Em alguns casos utiliza-se essa drenagem aí dentro do concreto, mas aí o ideal é que a tubulação não fica solidarizada. Você coloca a tubulação e coloca um tubo-luva ou um conduíte dentro, tá? Para tubulação mesmo, para nossa junta ali conseguir trabalhar, tá? Então, onde for necessário, a gente coloca aí esses tubos-luva para não ter interação direta, porque o concreto ele dilata muito, né? Então,
ele vai gerar cargas ali externas dentro da tubulação que não está previsto. Tá? Então, por exemplo, a tubulação ela não pode ser embutida, né, ou solidarizada. O que é solidarizada? Concretada, né? Longitudinalmente a qualquer elemento, laje, viga, pilar, não pode, tá? Desde que o projetista, eu quero botar um tubo dentro do pilar. Eu já fiz projeto que a gente desceu uma prumada de esgoto dentro de um pilar. Só que isso foi calculado pelo projetista estrutural, ele considerou, né, como se fosse um enchimento, né, considerou um pilar uma parte, mais um enchimento de concreto, né, só uma parte de ferragem para aliviar as fissuras, e aí eu especifiquei que tinha que ter a descida de drenagem e em volta também um eletroduto para absorver aí essas dilatações. Então, é muito importante ter esse detalhe. Não é que não pode fazer, mas por isso está ali solidarizada, tá? Concretada junto, entendeu? Então aqui nesse caso aqui, ó, é uma tubulação, um tubo-luva para PEX, tá? Quando passa o tubo-luva, depois passa o PEX, né? Então o PEX ele consegue tirar e colocar. É muito importante isso, não só por causa dessa dilatação, mas também porque assim, pô, deu algum problema, eu vou quebrar o pilar para arrumar, né? Eu vou quebrar a laje, vou quebrar a viga, né? Então é complicado fazer esse tipo de solução, tá? A tubulação, então, ela deve ser projetada de modo a minimizar vibrações, então a mesma coisa, laje vibrando, laje dilatando, né? Então, sempre que eu tiver uma passagem em elemento estrutural, a gente ter essa folga aqui, tá? E fazer um fechamento, né? Vedar aí com outro material, tá? Então eu vou vedar ali com outro material, porque aí esse material ele vai absorver as deformações e as vibrações. E aí eu tenho algumas interações com estrutura que eu posso fazer, que são passagem em vigas, passagem em laje, tá? Que eu vou passar aqui. Então, em relação às passagens em vigas, em relação à sua largura, ou seja, o famoso furo em viga, tá? A norma de concreto, ela deixa fazer algumas coisas, tá? Então, ela dá alguns parâmetros que você tem que respeitar simultaneamente, ou seja, todos, tá? Para dispensar uma verificação estrutural. Então, quando você for fazer um projeto hidrossanitário, na sua concepção, quando você precisar furar uma viga, primeiro você pensa nesses parâmetros, tá? Furos na zona de tração. Há uma distância da face do apoio diminuindo 2 vezes H, onde H é a altura da viga, ou seja, se eu tenho uma viga de 60 centímetros, a minha distância do apoio, ou seja, do pilar ou de uma outra viga, tem que ser de 1,20 m, ok? Dimensão do furo de no máximo 12 centímetros ou a altura da viga sobre 3. Tá? Então também o tamanho aí do furo não pode ser maior que 12. Distância entre faces de furo em um mesmo tramo no mínimo de 2H, ou seja, eu tenho 2 furos numa viga, então se a minha viga é de 60, então eu tenho que ter 1,20 do meu apoio, que é a condição A, mais 1,20 do meu outro furo. Aí eu grifei ali em negrito, que são coisas que você tem que atender obrigatoriamente, tá? Por quê? Os outros 3, você não precisa atender, mas aí o projetista estrutural, na verdade, ele vai aprovar todos os furos. Mas o projetista estrutural, ele vai fazer um reforço, tá? Dessa viga. Mas os cobrimentos suficientes, tá? Não seccionando as armaduras, eu acho que é obrigatório você fazer, cara. Tem que respeitar isso e tem que respeitar também uma distância mínima de 5 centímetros ou 2 vezes a distância do cobrimento, tanto da face inferior como da face superior da viga. Os outros, o projetista ele vai prever reforços, que nem tem aqui nesses dois desenhos aqui, a gente consegue fazer reforço. Mas tente, por exemplo, eu não consigo cumprir os 5, mas eu consigo cumprir 4, né? Sei lá, eu preciso passar 2 furos um junto do outro. Então, por exemplo, eu consigo atender o A e o B, mas eu preciso passar 2 furos, 2 tubos um junto do outro, mas aí minha dimensão do furo fica maior que 12. Então ele vai lá e prevê um reforço, né? Então,
tentar cumprir o máximo possível desse aqui, sendo que esses dois é obrigatório. Passagem em relação à altura. Normalmente é feito, aqui embaixo eu botei em negrito, normalmente é eletroduto que isso acontece, tá? Então a norma permite, mas eu posso também passar tubulações de água. Claro, não posso concretar junto, tá? Então, é a mesma ideia. Então, sempre que eu vou dimensionar um furo, eu tenho que fazer tubulação do tubo vezes 1.1, que nem está ali no slide anterior. E quando for em relação à altura, eu tenho que cumprir esses 4 itens, tá? Não pode ter diâmetro superior a 1/3 da largura, distância mínima entre furo deve ser de no mínimo 5 centímetros, ou 2 vezes o comprimento. A área ocupada pelo furo deve ser capaz de resistir aos esforços, tá? Então, eu não posso utilizar... Tem muito ferro dentro da minha viga, eu não posso botar o tubo ali que vai atrapalhar na concretagem. Então, também o projetilista estrutural... Todos os furos que você mandar tem que passar pelo projetilista estrutural, tá? E aqui tem que ser que os furos têm que ser alinhados, tá? Então, quando eu tenho vários furos um do lado do outro, normalmente aqui quando eu saio de um quadro de medição de eletroduto ali, de elétrico, eu acabo furando aí. E aí a gente tem essas condições. Passagem em lajes, tá? Então, também a gente vai prever essas passagens, por exemplo, shaft de banheiro, shaft de prumadas hidráulicas, ou outro tipo de shaft. A gente tem que atender essas 3 condições, que as dimensões da altura do vão devem corresponder ao máximo 10% do vão, né, do vão menor. Então a y é x, tá vendo? A distância entre face e abertura do eixo teórico do apoio da lave deve ser igual ou maior a 1/4 do vão na direção considerada, tá? Então a minha distância aqui das minhas bordas, ou seja, eu não posso deixar muito na minha borda, tá, da laje. Tá? Então, eu tenho que respeitar aqui. A distância entre faces e aberturas adjacentes deve ser maior que a metade ou menor que o vão. Tá? Então tem que atender tudo isso, senão tem que prever o reforço. Então você passa essa furação de laje e o projetista vai lá e prevê o reforço. Normalmente é difícil atender sem reforço, tá? Mas é basicamente isso. A distância entre fase de abertura adjacente deve ser maior que a metade do vão. Instalação em alvenaria estrutural. Por que não pode embutir tubulação? Eu até posso não precisar quebrar, né? Eu vou lá e coloco minha tubulação dentro do meu buraco aqui do cano do bloco estrutural e eu não vou quebrar. Tá tudo certo. Se der algum problema, começar a vazar, como é que eu vou quebrar para arrumar isso? Eu não posso quebrar. Então, quando for alvenaria estrutural, o ideal é que ou se utilize blocos hidráulicos, que nem está aqui, então são aberturas ali no bloco que eu posso quebrar a parte da frente do meu tubo para poder acessar, mas eu não quebro o bloco estrutural. Ou prever carenagem, prever que a tubulação seja para o lado de fora. Aqui você pode ver a tubulação do banheiro no piso, fora da parede, essa descida de esgoto com uma carenagem. Então sempre prever fora, porque eu até consigo embutir dentro dela, mas se eu precisar quebrar para arrumar, eu não vou poder. Então, sempre do lado de fora. Então, sempre for alvenaria estrutural é muito importante. Isso é dar umas perguntas lá no início, quando você for fazer um formulário de definição do cliente. Cara, perguntar quais são os métodos construtivos, né? Quais vão ser as lajes, as alvenarias, tá? Se vai ser alvenaria estrutural ou não. Um projeto de alvenaria estrutural muda completamente a concepção de um projeto hidráulico, tá? Instalação em alvenaria não estrutural. Aqui eu peguei da NBR 5626. O que esse monte de texto quer dizer? Tá? Quando eu instalar embutido, alguma coisa, os esforços de movimentação, de vibração, mesma coisa para a parte estrutural, não pode passar para as tubulações, tá? E aí, o que a gente pode fazer? Tá? Em vez da gente fazer o rasgo na alvenaria, instalar e depois rebocar tudo de uma vez, a gente pode fazer um emboço inicial, que nem está aqui, e depois cortar e depois
cortando, instala a tubulação e aí vem com uma massa de outro material que já passou a cura, tá? Para revestir esses tubos e depois vem com reboco por cima. Isso vai acontecer com que tenha uma junta, tá? E essa junta ela já vai absorver as movimentações. O ideal, por exemplo, nesse caso aqui que eu tenho esses buracos aqui, eu vou ter outra massa, a gente passa uma telinha por cima, tá? Então, antes de vir o reboco final, passar uma telinha para minimizar fissuras. Porque uma massa ela pode retrair e a outra dilatar. Então, pode ser que tenha alguma fissura. Então, essa telinha ela protege aí na hora do reboco, né? Na parte Às vezes eu tenho por exemplo, eu tenho um banheiro que só vai até metade o azulejo, né? Então, tem a parte de cima ali ainda. E é legal passar uma telinha aqui para reforçar o reboco. Mas é basicamente o cuidado que tem que se tomar aqui é isso. Aqui a tubulação de água quente está isolada para ter um melhor isolamento acústico. Por exemplo, o PPR já não precisa disso, já cai lá na parte de escolha de materiais. E é isso, pessoal. Muito, muito obrigado. Tá? Esse foi o nosso quarto tema. E até a próxima aí, até o próximo vídeo, que é o nosso último assunto. E muito obrigado aí pela atenção até agora. Valeu, tchau, tchau.